Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje nós vamos introduzir um novo estudo sobre o que é temor, baseado em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. O que a palavra do Senhor diz aqui? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Então nós vamos ver o que é temor e o que envolve isso na vida cristã, na vida de todo aquele que quer se aproximar de Deus. Então nós vamos ver neste estudo um pouco sobre o que é temor e sua consequência na vida de todos que temem a Deus. O que é temor não é medo, pavor ou outra coisa. É atitude e veremos isto amanhã. Hoje é só uma introdução. Então temor não é ter medo, não é outra coisa. Então nós vamos ver a partir da manhã o que é temor e o que envolve, qual é a consequência na vida cristã e na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus e em Deus. Nós vamos ver também a quem temer, a quem nós vamos temer. Primeiramente nós vamos ver o que é temor e depois nós vamos ver a quem temer. Veremos que o temor está restrito a alguém com autoridade e poder. Então, se temor está restrito a alguém, a quem? Quem é esse alguém que eu tenho que temer, que tem autoridade e poder? O texto da palavra de Deus em Provérbios 28, verso 14, já nos dá uma direção a quem temer. Ou seja, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então você vê, já está apontando para Deus. Então nós vamos ver o que é temor e depois a quem temer. Mas nós não vamos parar por aí. Nós precisamos nos aprofundar a mais sobre temor. Então nós já vamos ver o que é temor, a quem temer e veremos também o que temer. Veremos neste estudo também que temos que estar atentos à nossa vida espiritual e ter temor ao mal. Nem tudo é bom para a nossa vida. Então, a quem temer, a quem tem autoridade. Mas também o que temer? Aquilo que vem para destruir, aquilo que vem para matar, roubar e destruir tudo ao nosso redor, na nossa vida e na nossa família. Em Provérbios 23, 17 mostra o que temer. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Inveja é pecado. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Então, nós temos que aprender a fugir de todo mal para temer ao Senhor, para perseverar todo dia, para vencer cada dia o seu mal e viver para a glória de Deus. Mas também nós vamos ver por que temer. Então, em todo o nosso estudo nós vamos ver o que é temor, a quem nós vamos temer, o que temer e agora nós vamos ver também por quê, por qual razão temer. Vamos procurar entender, através deste estudo, por qual razão devo ter temor e procurar colocar em prática em nosso viver cotidiano. Ou seja, qual é a razão porque a quem eu devo temer, o que é temor, por qual razão eu tenho que temer. Então nós vamos procurar trilhar por esse caminho para que possamos a cada dia santificar a nossa vida para a glória de Deus. E o texto da palavra de Deus no Salmo de número 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então você vai ver, por quê? Qual razão temer? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele revela prudência a todos os que praticam. Então qual é a razão? Por causa da sabedoria e por causa da prudência, e produz louvor permanente para sempre ao nosso Deus. Então, o nosso estudo do temor vai envolver toda a vida cristã, todo desejo, todo pensamento, todo falar, para que possamos colocar esse temor em prática diante de Deus e diante de todos os que nos rodeiam. E por último, nós vamos ver quais os frutos do temor. O que ganhamos tendo temor a Deus? O que ganhamos quando nós temos temor a tudo aquilo que traz mal para dentro de mim? O que ganhamos quando nós colocamos em prática, a vida temerosa diante do Senhor e diante de todos os que estão nos rodeando? Então, o que nós vamos tentar passar nesse estudo sobre o que é temor, assim como somos revestidos com os frutos do Espírito Santo, quando cremos em Cristo Jesus, e Ele é o Senhor da nossa vida, e a partir do momento que eu creio em Cristo, eu sou selado com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem revestir com os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Alegria, paz, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. Então, amor, todos esses frutos do Espírito Santo está em nós latente porque cremos em Cristo Jesus. Também, quando nós temos temor ao Senhor, temos a capacitação em nossa vida espiritual, ou seja, os frutos do temor a Deus. O que Ele trabalha em nós para que possamos viver para a glória do Senhor? Nós vamos ver no Salmo 37, versos 18 e 19, que diz: o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Então, quando nós temos temor a Deus, nós temos uma herança que permanece para sempre. E o que é esta herança? Nós vamos ver também neste estudo. Não seremos envergonhados, ou seja, nós teremos o refúgio, a fortaleza que vem do Senhor, e Ele nos guardará de toda esta vergonha daqueles que praticam o pecado e vivem para o pecado. E nos dias de lutas, de sequidão, de fome, nós seremos fartos. Por quê? O temor do Senhor produz bênçãos incontáveis sobre todos aqueles que clamam a Deus. E é nesse estudo de temor que nós vamos ver tudo isso para o aperfeiçoamento da nossa vida cristã, da nossa fé, do nosso amor e da nossa intimidade com Deus. Então, queridos, o que nós vamos ver na vida cristã, na prática? O que é temor? A quem temer? O que temer? Por que temer? E quais os frutos do temor quando nós temos temor a Deus? E que Deus venha trabalhar isso na nossa vida dia após dia, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa intimidade com Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar, queridos? Senhor, graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória. Estamos trabalhando dia após dia para colocar todas essas virtudes que nós temos estudado para glorificar o Teu santo nome. Agora vem mais uma, Pai.
mais uma virtude que precisamos ter no nosso dia a dia, que é o temor. Nos ensine, ó Pai, a buscar, a viver em temor ao Senhor, a fugir de toda aparência do mal, para que na nossa vida espiritual seja santificada, fortalecida na fé, na esperança, no amor e na convicção que o Senhor está no controle da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor dia após dia, o nosso amor para o Senhor e para que todos aqueles que nos rodeiam. Abençoa, Senhor Deus, cada vida que tem assistido esses vídeos, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Coloque o temor no coração deles também, ó Pai, que possam aproveitar e aprender o que realmente é temor diante do Senhor. Coloca, Senhor Deus, o diálogo, a paz, o amor em cada família, em cada relacionamento conjugal, em cada relacionamento entre os irmãos, ó Pai. Abençoe o trabalho dos Teus servos. Aqueles que não têm trabalho, abre as portas para que possam levar o pão de cada dia. Em tudo nós Te louvamos e Te adoramos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.